Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 21 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que pela primeira vez está aqui conosco, se inscreva no nosso canal, ative notificações, joinha, like, comentário e esteja aqui sempre conosco. O Padre tem um recado a respeito da minha agenda, pessoal, para essa semana. Essa semana eu vou conduzir um retiro durante a semana toda, fora aqui da paróquia. E também o nosso programa Hora da Graça, 6h15 da tarde, né? Ao longo dessa semana também a gente não vai ter e a gente volta lá na quarta-feira de cinza, então com o programa da rádio, tá bom? Porque a gente tem todos esses compromissos essa semana. E aí no carnaval a gente começa um grande acampamento num sítio aqui e tudo isso acontece. Mas as homilias ficam gravadas, você fica aqui conosco. E enquanto eu faço esse tanto de retiro e oração, eu estendo a mão para você. Vai aparecer aí na tela, já vou começar a homilia, tá bom? Aparece aí na tela para você a nossa cartela lá para São José em março. Você que está comigo há bastante tempo, sabe tudo que a gente tem feito por aqui. Se você quiser adquirir, na tela aí tem um WhatsApp, entre em contato, manda áudio não, ninguém merece. Só manda um oi, o pessoal já vai retornar você vai entender como proceder e assim, quem quiser e puder, ajudar na construção da Igreja de São José, aqui em Alto Piquiri, Paraná. Nós que estamos já aí juntos todos os dias, você já sabe aqui um pouco do nosso trabalho, tá bom? Agora o padre vai fazer a homilia e no final da homilia, depois da bênção, vai ficar mais um minutinho que eu quero explicar, porque tem quem pergunta sempre o que é o nosso diário espiritual da quaresma, tá bom? Mas isso após a homilia, assim, a gente não se alonga muito aqui, porque a maioria de nós, né, queremos o Evangelho, a gente está se vendo muito cedinho, né, ao redor aí de uma xícara de café possivelmente. Vamos lá então. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29, e diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, o espírito mudo e surdo: Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos relata um pai aflito, um pai se humilhando diante de Jesus e reconhecendo: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Tenho, mas não tenho. Minha situação é tão difícil, Senhor, que eu tenho, mas não sei se ainda tenho fé. E olha que prece. Ajuda, Jesus, a minha falta de fé. Será que nós não deveríamos fazer essa prece hoje também? Jesus, ajuda a minha falta de fé, eu já não sei mais se eu tenho essa fé. Por quê? Porque desde criança meu filho é assim. Há anos nós lutamos com o mesmo sofrimento e nada se resolve. Veja, um homem cansado, um homem esgotado. E aí, querido, querida, quando a nossa vida fica assim, não tem outro lugar e outra pessoa para ir, a não ser Jesus,
Jesus, ajuda minha falta de fé, minha cruz é muito pesada. E aqui nós vemos que ele levou o filho até Jesus. E é bonito pensar que foi o pai que fez isso, foi o homem. Nós somos, tristemente, muito acostumados que rezar é coisa de mulher, que interceder é coisa de mulher. Às vezes, na grande maioria das nossas famílias, mesmo onde o pai, o marido, é um homem bom e até mesmo religioso, a oração, a novena, o jejum é coisa de mulher. E não deveria ser assim. O homem é a cabeça da esposa, diz Paulo, o homem é o líder da casa, ele deveria ser o chefe espiritual da coisa. E é bonito porque aqui é um pai que vai com esse menino todo problemático, que tem essas cenas em público de se espumar, de se bater, mas ele leva o filho até Jesus. E chegando diante de Jesus, esse pai entende, se esse menino vai mudar, não sou eu que vou fazer isso, é Jesus. Jesus, ajuda a minha falta de fé, socorre o nosso filho. É assim desde criança. Há um espírito nele que o maltrata, que o joga no fogo, na água, é até perigoso. Jesus, há no meu filho uma força maior que ele. Tem algo que o domina. O pecado, o diabo, seja lá o que for. Mas veja que esse pai, ao levar até Jesus, não encontra Jesus. Aí que está, encontra os discípulos, os mediadores. E os discípulos foram incapazes de tirar esse espírito, esse mal. E aí Jesus ficou muito chateado, versículo 19. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando terei que suportar vocês? Traz logo esse menino aqui para mim. Veja, gente, Jesus sentiu vontade de sumir. E o que foi que ofendeu Jesus tanto assim? Veja, não são pecados do tipo prostituição, droga, vícios. Não. O que fez Jesus falar assim, se eu pudesse eu voltava para o céu agora, o que o feriu tanto é a incredulidade. E a falta de fé, a incredulidade fere o coração de Jesus, tanto quanto tantos outros pecados. Ele sentiu vontade de sumir. Até quando eu terei que suportar? Até quando eu terei que ficar com vocês? Eu não aguento gente sem fé. Que coisa! A nossa incredulidade. Veja, são discípulos. São homens bons, mas incrédulos. Não conhecem, nunca experimentaram o poder da oração. E aí então Jesus faz a cura no menino, dizendo, quando o pai diz, olha Jesus, se você pode, ajuda ele. Se eu posso, amigo, tudo é possível ao que crê. Jesus então exorciza o menino, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai para nunca mais voltar. O menino cai, o espírito grita, é toda uma cena forte de se ver. O povo até acha que o menino está morto, mas não está morto. Jesus o pega pela mão, devolve para o pai. E aí quando entra em casa, os discípulos vão dizer, Senhor, por que nós não conseguimos fazer aquilo? Por que a gente repetiu as palavras que o Senhor usa, mas não deu efeito nenhum? Jesus diz, é porque essa espécie de demônio, o demônio mudo e surdo, ou seja, esse menino, ele era incapaz de sair de si pela palavra, incapaz de dizer, obrigado, eu te amo, eu preciso, eu gosto, eu não gosto, me perdoa, louvado seja Deus, glória a Jesus. Ele era incapaz de pedir perdão dos próprios erros. E esse menino, ele é fechado de dentro para fora, mas ele também é fechado de fora para dentro. Ele é surdo, não há palavra que entre dentro dele, não há verdade que entra nele, ele é tapado, ele é surdo. E Jesus está dizendo, essa espécie de demônio, essa espécie de coisa no ser humano que faz ele não conseguir sair de si, ele não sabe expressar nada de bom, ele não sabe solicitar a vida, ele não sabe louvar, ele não sabe amar, ele não sabe nada, ele é incapaz. Esse espírito de demônio que deixa o ser humano tapado, nada que é bom de fora entra em mim. Esse ser humano em si mesmado, isso só se muda pela oração, pela intercessão. Os discípulos eram homens bons, mas desconheciam o poder da oração, da intercessão. No outro evangelho ainda vai dizer que Jesus diz, porque esse tipo de demônio só sai com muita oração e jejum. Os discípulos, como muitos de nós, somos pessoas boas, esforçadas, mas que no fundo a gente está falando com um surdo mudo, um mudo surdo. A gente está falando com um mal que não vai nos obedecer, ele obedece a Cristo. Ele se submete ao poder da oração e do jejum. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa experiência na nossa vida. Mais uma quaresma aí vai começar. Nós precisamos conhecer o poder do joelho no chão, da oração, sabe? Às vezes eu vejo, até mesmo nós padres, ou quem elabora um pouco mais a fé, a gente vai ficando meio distante das devoções, do cerco de Jericó, da novena, do jejum de Daniel, sabe? A gente vai olhando, a gente vai ficando muito, não é bem isso, mas vamos lá. A gente vai ficando muito elaborado, muito ético, muito conceitual.
Mas existe uma dimensão da vida que ela é espiritual. O poder da oração e do jejum. A intervenção de Deus. O que adianta conversar com um surdo? O que adianta esperar algo de um mudo? É preciso orar. Existem males que é Deus que vai tirar. É Deus quem vai fazer. Pelo poder da nossa oração. A não ser com muita, não é pouca, muita oração. E também com vários jejuns. Agora, tem algo aqui. Quando um filho, quando um amigo, quando um amado nosso, por muito tempo, age como se tivesse um demônio, no fundo, a gente às vezes vai se ferindo tanto que a gente vai ficando mudo. A gente já não fala nem com ele e já não fala mais dele para Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes conviver com um mudo surdo faz a gente ficar mudo. A gente perde a fé no poder da oração. E a gente vai ficando surdo à dor daquela pessoa. Portanto, quando Jesus diz que para males assim é preciso orar e jejuar, está pré-concebido aqui que apesar dessa pessoa ser tão difícil assim, eu ainda a amo, por isso não fico mudo, por isso não sou surdo. Conheçamos, irmãos e irmãs, o poder da oração. O Padre vai dar a bênção, e aí quem quiser, fica mais um minutinho comigo que eu vou explicar o diário espiritual da Quaresma. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, a homilia acabou, a Quaresma está chegando e eu falei ontem, falei hoje de novo, do nosso diário espiritual. Então vamos lá, o que é isso aqui? O Padre tem um site, padremario.com.br, lá tem a área de membros. E quem está lá comigo sabe que todo mês a gente faz o diário espiritual, que consiste no quê? O evangelho de cada dia, onde o Padre escreve a homilia, coloca ali algumas perguntas, vai aparecer aí na tela para você um pouco da nossa dinâmica, olha só. Tem o oremos e tudo mais. E existem momentos fortes na nossa vida, sobretudo a Quaresma. Então está aqui esse diário espiritual da Quaresma. Ele não é físico assim, ele está lá dentro do site. Você pode usá-lo no celular, no computador, ou você pode imprimir, como eu gosto de fazer, de encadernar. Eu prefiro assim, porque daí eu consigo também ler e também escrever. E muita gente prefere assim, tá bom? Então a Quaresma vai começar. O padre vai estar aqui todos os dias com a Santa Missa, com a homilia diária, com tudo isso que a gente sempre faz. Mas você pode, aproveitando que é Quaresma, tempo de fazer jejum, de fazer caridade, mas também de rezar mais. Quem sabe você fazer como aí mais de 7.000 pessoas fazemos juntos, que é ter o diário espiritual. Você já me escuta aqui, depois você lê lá a homilia, a gente sempre escreve um pouco diferente do que fala, responde as perguntinhas, é algo só seu, e já faz o teu momento de oração, o teu devocional com a palavra de Deus, tá bom? Esse da Quaresma não vai estar já lá pronto hoje, porque eu estou escrevendo ainda, faltam alguns evangelhos, mas vai dar tempo de você começar lá na quarta-feira de cinza tendo o diário espiritual. Você se tornando membro do site hoje, depois só você entrar lá e achar que ele vai estar lá. Você que já é membro, um pouquinho de paciência, você está fazendo agora o diário espiritual do mês de fevereiro ainda, já vai entrar lá o da Quaresma, que coincide com o início também, né, do mês de março, tá bom? O site ele tem um valor que não é mensal, ele é um valor de uma aquisição anual, ele se renova a cada um ano, então você vai ver que é um valor muito modesto por mês ali, nem é por mês, porque você faz o teu boleto, faz cartão, enfim, como você quiser. E aí todo mês, por um ano, você recebe um diário espiritual como esse, quem vai entrar agora começando pela Quaresma, algumas formações em vídeo que o padre sabe que está em dívida, mas quem está comigo há mais tempo sabe a vida que eu levo aqui, mas para março começam a entrar outras formações em vídeo, onde vai ter o vídeo, né? Vai ter o e-book, vai ter o caderno de ativação. Então fica o convite para dar tempo já de você se preparando e pensando como é que você quer viver bem essa Quaresma desse ano, tá bom? Então vai lá conhecer o site, clica lá, se fizer sentido para você, seja membro e aí daqui uns dias entra já o diário da Quaresma, quiser imprimir, imprime, quiser usar pela tela e não deixe de estar junto com o padre aqui também na homilia do YouTube, tudo isso vai se somando e eu falo e insisto porque a gente vê os frutos, os testemunhos e as partilhas, quantas pessoas mudam de vida adquirindo esse santo hábito todos os dias, ouvir a homilia, ler, escrever um pouquinho, não passa de 10, 15 minutos, mas pode fazer uma diferença tão grande na sua vida e no seu dia a dia através desse reforço com a palavra de Deus. Deus abençoe você.